就是感觉有点看不起我们那种样子，能说吗？ Tonight, seeing a 46.4 second 100 freestyle be swum next to me, having written history 2 days ago, today again. 然后对于我们国家这面金牌的意义是非常大的，因为是中国人第一次在另一个项目上突破历史。The goalpost has definitely been shifted. That 看不起我们那种样子，真的今天终于把他们所有人都拿下了。Number 2. Wow, what a final, but a dominant swim from Pan. Se você ainda não o conhece, esse é o chinês que aterrorizou os norte-americanos, australianos na natação nas Olimpíadas de Paris 2024. Pan Zhanli não só ganhou o ouro e destruiu o recorde mundial, mas ainda colocou um corpo de distância nos seus concorrentes que eram fortíssimos e super bem experientes na prova. O que levantou até suspeitas de doping por alguns treinadores famosos por aí. Listen, I'm just going to be honest. I'm angry at that swim. I'm angry for a number of reasons. Look, my friends are the fastest swimmers in history, from Rowdy Gaines to Alex Popov to Gary Hall Jr., Anthony Irvin, all the way up to King Kyle Chalmers. I know these people intimately. I've studied them for 30 years. I've studied this sport. I've studied speed. I understand it. I'm an expert in it. That's what I do, okay? And I'm upset right now because you don't win 100 freestyle by a body length on that field. You just don't do it. It's not humanly possible to beat that field by a body length, okay? It's not. So I don't care what you say. This is not a race thing. This is not against any one particular person or any nation. This is just what I see and what I know. These are my friends. These are the people that I've studied. This is the work that I've put in for 30 years. I understand it. That's not real. You don't beat that field. Kyle Chalmers, David Popovich, Jack Alexei, you don't beat those guys by one full body length in 100 freestyle. That's not humanly possible, okay? So don't sell it to me. Don't shove it down my throat. It's not real. Com apenas 20 anos, ele fez aniversário no dia da prova. Esse fenômeno da China passou de finalista de campeonato mundial para detentor do recorde mundial, abaixando os tempos a cada competição, igual uma criança. Hoje nós não vamos falar da prova, mas sim da técnica dele. O que será que é diferente? Por que ele consegue nadar tão na frente dos outros? Qual que é o segredo desse chinês? Será que ele fez alguma técnica inovadora? É isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Bom, vamos começar falando da braçada dele. Tecnicamente não há nada de diferente e inovador nos movimentos que ele realiza, a não ser pela eficiência do nado. A braçada de Pan na água é destacada por sua notável eficiência. Ele consegue nadar a mesma distância com menos braçadas, mantendo uma taxa de braçada pequena, mas mesmo assim pegando muita água. Isso ao longo de todos os 100 metros. Uma coisa que é normal para muitos nadadores é aumentar essa taxa de braçada, principalmente no final da prova, onde a fadiga está mais alta, onde o cansaço está mais evidente. E o Pan sustenta suas braçadas longas e poderosas ao longo dos 100 metros inteiro, parecendo que ele não cansa. Isso permite que ele mantenha sua velocidade e energia pela prova inteira. Vamos falar agora da posição do corpo. Um dos aspectos de destaque na técnica de Pan é a posição da cabeça durante a respiração. Ele mantém um nado bem alinhado com a superfície da água, que parece que ele está nadando realmente bem em cima da água mesmo, ali, bem na linha da água. E na natação, quanto mais em cima da água, melhor, porque menos arrasto é criado. Isso é fundamental na natação. E mesmo no momento da respiração, o tronco e quadril do Pan não oscila e nem perde a eficiência. Muito pelo contrário, isso potencializa a transferência de força aplicada dentro da água. E esse alinhamento preciso mantém o seu corpo bem hidrodinâmico e evita que suas pernas afundem. Um erro muito comum que alguns outros nadadores cometem é que na hora de respirar, essa cabeça levanta um pouquinho e aí cria-se algum arrasto adicional, tanto pela cabeça, o arrasto frontal, quanto no reflexo lá nas pernas dos nadadores, que afundam um pouco mais. E o Pan não faz isso, o padrão de nado dele não muda na superfície da água. Vamos falar da pernada, que é realmente onde eu acho que é o ponto mais forte desse nadador e onde ele realmente consegue se destacar um pouco mais dos outros nadadores. O Pan tem uma pernada muito poderosa, ele parece realmente um jet ski na água. E certamente esse é um componente chave do sucesso do nado do Pan. Além de gerar uma imensa propulsão, o que leva ele mais para frente ainda, a pernada oferece condições para uma posição muito mais em cima d'água, permitindo um nado firme, conectado
e bem estabilizado. E como que é a respiração que ele faz durante a prova? O Pan fez os primeiros 25 metros sem respirar. E depois ele manteve o mesmo padrão de respiração, que é de 2 por 1, ou seja, a cada 2 braçadas ele respirava durante a prova inteira. Isso realmente não é muito comum, não o fato dele não respirar os primeiros 25 metros, mas o fato dele manter essa cadência de 2 por 1 a prova inteira. O que via-se, e que era mais comum numa prova de 100 metros, era as pessoas fazerem um 4 por 1, ou de repente até um pouco mais bloqueado, e nos últimos metros também tentar bloquear o máximo possível. Bom, resumindo, o nadador chinês ele tem uma técnica digna de um nadador finalista olímpico. É uma técnica com um nado muito limpo e muito leve. Mas na técnica dele não existe um fator ou algum movimento que seja muito fora do comum. É o que a gente já conhece, uma técnica bem eficiente, bem executada, com muita excelência, sem erro e principalmente muito padronizada. O padrão de nado dele não modifica. Por exemplo, se a gente pegar os primeiros 50 metros do nado dele, é exatamente igual aos últimos 25 metros. E isso é realmente o que faz a maior diferença, né? Enquanto outros nadadores, ao desenrolar da prova, ao desenrolar da intensidade, e quando a fadiga começa a chegar, principalmente numa prova de 100 metros, que é uma intensidade muito alta, o normal, o comum, é o nadador perder um pouco da eficiência do nado, começar a fazer mais braçadas, mudar um pouco a cadência, a respiração. E isso não acontece no nado do Pan. Ele mantém a velocidade e o padrão de técnico durante a prova inteira. E assim o nadador chinês fez história e deixou todo mundo de boca aberta. Comenta aqui o que você achou dessa análise e se você viu alguma outra coisa diferente no nado dele. Valeu, galera! Eu sou o Jota.